questões de marco normativo de política urbana. Quem conhece o Estatuto da Cidade aqui, só para eu ter uma ideia? Quem já abriu, só dê uma olhada, eu já ouviu falar da lei, Estatuto da Cidade. Beleza, só para a gente ver aqui, né? Mas então, e também dizer para vocês, pedir licença para quem já conhece tudo, né? Em cima dos temas que eu vou trabalhar. E tem uma razão de ser, a gente está trabalhando esses temas, talvez muitas vezes, até para esses dois aqui, eu vou estar chovendo no molhado, né? Mas tem uma razão de ser, porque é o seguinte, gente, infelizmente, no nosso jurismundo, o direito urbanístico ainda é uma disciplina muito pouco difundida, muito pouco conhecida, né? Há quem diga que não deveria nem ser disciplina, há quem diga que deveria ser conteúdo transversal. Mas, olha, se eu estou batalhando, pelo menos para que por uma optativa a gente discuta política urbana no curso de Direito, considerando a centralidade da questão urbana, considerando que o nosso mundo, já desde meados da década de 2000, passou a ser urbano, a maior parte da população vive em cidades, no nosso país mais de 80% da população vive no meio urbano. Aí a pergunta que não quer calar, qual é a base territorial onde eclodem os conflitos? E onde também surgem as benesses, as boas novidades? Né? Para a gente não falar só em conflito, mas qual é a base territorial onde a gente se encontra, onde a gente se entende, onde a gente formula tema? Para coisa boa, se não nas cidades, hoje nas cidades. Né? Como é que isso vai passar ao largo do direito? A gente vê muito debate hoje em dia sobre reforma curricular e dentro dessas discussões do currículo de direito, que são super importantes, né, para adequar, se utiliza muito o paradigma assim, pôr o direito em sintonia com as transformações do século XXI. Maravilha, tem que pôr, né? Tem que pôr. Agora me responde uma coisa. O que justifica, então, a disciplina do direito urbanístico não figurar sequer no rol exemplificativo das disciplinas optativas? O que é que significa isso para quem vai ser juiz, juíza, promotor, promotora, advogado, advogada, defensor, defensora, para quem vai trabalhar no sistema de justiça? Não ter contato efetivo e não discutir transversalmente a questão urbana, não compreender a centralidade da questão urbana e o que está por trás, para além de deixar as cidades arrumadinhas, bonitinhas, ajardinadas, né? Mas não compreender o que significa uma cidade. Para nós do direito isso é muito importante, gente. Eu venho, né, eu me formei, quando a grande maioria aqui não era nascida, eu me formei em 1995 pela Universidade Federal do Ceará. Na época eu trabalhava com assessoria jurídica comunitária, né, era meu estágio, e lidava muito com questões de solo urbano, que a gente chamava na época. E era simplesmente tentando fazer valer o uso capião constitucional urbano, que a primeira experiência na época tinha vindo do Recife, né? E era impressionante olhar assim e dizer, eu estava conversando com o Deck aqui antes da palestra, eu me olhava assim e dizia, cara, eu vou trabalhar com o quê? Com o que é que eu vou trabalhar quando eu me formar? Porque não tem um conteúdo ali dentro do curso, nada, pessoal, nada contra nenhum outro ramo do direito, óbvio, mas na área que eu atuava, né, eu encontraria resguardo no direito civil, que tinha um referencial extremamente patrimonialista, direito civil de então, com a Constituição recém-promulgada, com o direito público extremamente patrimonializado, muitas vezes ouvindo os professores, dentro de sala de aula, colocar o Código Civil acima da Constituição, né? Diziam que era uma carta política. Oi? Né? Constituição é quê, né, gente? Então, a situação da época remetia para a gente assim, que ramo do direito você vai encontrar para atuar? Quem lida com assessoria jurídica comunitária, com assessoria jurídica popular? Quem trabalha com esse âmbito do direito, né? Não tinha campo e dava razão para as pessoas não terem tanto interesse, né? Porque, afinal, de boa vontade, o mundo está cheio, mas a gente precisa sobreviver também, a gente precisa trabalhar, né? Mas vou trabalhar com o quê? Né? As defensorias, na época, super sucateadas, não tinham... Né? Se hoje está difícil para a defensoria, nossa aguerrida defensoria pública do Brasil, imagina há 30 anos quase, né? Então... de repente sai uma lei, que eu vou falar sobre ela, spoiler, Estatuto da Cidade, e nessa lei o que é que a gente vê? Nas diretrizes do Estatuto da Cidade a gente vê a institucionalização do discurso da assessoria jurídica popular. Ai, Marcelo, então é coisa de comunista. Então nós do direito não podemos prestar atenção nisso, porque o direito há de ser neutral. O direito não há de... Não, porque pode contaminar, e tudo que eu disser passará a ser suspeito se eu usar essa lei
que flertou com a tal da JUP, que é aquela turma do direito que anda tudo ali falando em movimento, em ocupação, em direitos humanos, né? Então, não é um ambiente muito propício para um trabalho, porque a gente pode ficar taxado, rotulado. Existem até motivos assim que dá para a gente entender, viu? E não criticar, não estou criticando, estou dizendo que o contexto era esse. Com o passar dos anos, na medida que as cidades vão se urbanizando, na medida em que há esse deslocamento por N motivos, muitos deles de base ideológica, né? de um modo de produção que exclui as pessoas do campo e obriga a ter que ir para a cidade. E quando chega na cidade, não encontra lugar na cidade, começa a eclodir conflito. E o direito urbanístico começa a ganhar mais expressão a partir do momento que se percebe que ele não se digna apenas a cuidar das componentes meramente estruturais de uma cidade, garantir que a limpeza pública ocorra, né, que o zoneamento seja bem feito, que tenha canteiro central nas avenidas, que tenha saneamento para todo mundo, que tem que ter tudo isso, é importantíssimo. Só que tem outras componentes que passam a ser adequadas, e o direito urbanístico ele propicia a nós a discussão de questões que tiram essa lógica meramente instrumental da gestão da cidade. E aí, quando a gente vai ver, tem muito a ver com tudo que você faz no dia a dia, né? A palestra não é sobre direito urbanístico, a fala aqui, tampouco é uma palestra, é uma tagarelice aqui, né, que eu quero fazer. Mas eu precisaria pontuar inicialmente, antes de começar a falar, em prol do direito urbanístico. É uma missão de todas e todos vocês que estão aqui na plateia, minha, de todo mundo que está nessa mesa aqui, continuar sensibilizando a cena jurídica para que se atentem para esse ramo do direito. Tem ramo do direito por aí que está no tempo ainda do carbono, da cartolina, do mimeógrafo, não sei se vocês sabem o que é um mimeógrafo, né? E tem outros que estão mais apontados para o século XXI. Eu tenho certeza que nesses pares de anos aí que eu trabalho com urbanístico, dedicado só a isso, eu tenho certeza que o direito urbanístico está nesse meio. Mais modernizante do direito, né? E não no sentido da modernidade excludente, né? Mas mais no sentido da inovação. É um ramo que a gente pode trabalhar muito com a criatividade, e a gente que é do direito sabe como muitas vezes dá uma raiva, você quer ser criativo, mas está amarrado pela lei, né? Lá no Estatuto da Cidade, talvez pelas diretrizes, a gente possa ver que a dimensão criativa tem guarida nesse ramo, né? Mas vamos lá. Eu vou abrir aqui falando, e aí pedindo licença para quem já teve contato com isso, né? Mas para falar, como eu vou falar sobre política urbana e Estatuto da Cidade, e nós estamos no Brasil, eu queria fazer assim alguns antecedentes históricos, né? Legal a televisãozinha ali, ficou bom agora, né? Bom, eu vou fazer um passeio para a gente discutir a institucionalização da nossa política urbana a partir da Constituição Federal. Nessa fotinha aí que vocês estão vendo aí, ó, tá ali aquele tiozinho que está ali, é o Ulisses Guimarães, presidente da Assembleia Nacional Constituinte, né? E essa foto, eu não sei se foi exatamente o momento, mas essa pilha de papel simboliza, se não é a própria pilha, tá? Se não é a própria pilha de papel, mas simboliza a articulação da sociedade civil, movimentos multissetoriais de caráter nacional, apartidário ou pluripartidário, que se preocupou, anteveu a premência de se discutir política urbana na Constituição. Esse cenário de que o Brasil se tornava cada vez mais urbano, de que os conflitos, né, nas cidades precisariam de um detalhamento maior a partir de uma agenda específica que discutisse questão urbana. E aí, gente, foram centenas de milhares de assinaturas nos papel desse aqui, ó. Quem trabalha hoje com a VAS vai dizer, 100 mil assinaturas. Isso eu faço num dia, depende do tema que eu posto lá no Google, lá na internet, né? De fato, hoje você consegue mobilizar milhões de assinaturas dependendo do tema. Agora imagina o que é que era para essa turma aqui, tá? Eu era um adolescente lá, 16 anos na época acompanhando, estou com 50, tá, gente? Né? E quase 51, uma boa ideia. Bom, então quando quando esse pessoal se organizou, gente, e fez isso nacionalmente, levaram o carrinho de mão para o Congresso Nacional, você imagina o que é juntar em meio físico, nos anos 1980, centenas de milhares de assinaturas. Então a carga de legitimidade
desse movimento em prol da reforma urbana no país, que queria que fosse incluído um capítulo na política urbana, conseguiu, olha só, conseguiu, aí eu falo, o tamanho da carga de legitimidade de você conseguir arregimentar diversos corações e mentes, país afora, fazer todo mundo assinar ali, se identificar, né? E apresentar um capítulo aqui, fiz só um recortezinho, porque quem abre lá o capítulo da política urbana da Constituição hoje vê que tem 2 artigos, tinha bem mais do que isso nessa proposta. Bem mais do que isso. Mas se apresentou uma proposta, aqui é um modelinho lá do formulário, no site da professora, alô pessoal do direito, conheçam a professora Hermínia Maricato, é uma urbanista, tá? Quem não conhece, recomenda a leitura. Lê livros sobre cidades da professora Hermínia Maricato. A professora Hermínia Maricato tem lá um site, né? Aqui embaixo está a fontinha, depois eu vou deixar o PDF da fala aí para a turma buscar as referências, e lá vocês podem ver mais detalhadamente os conteúdos dessa emenda aí, tá? Mas então, recolheram assinaturas, uma façanha para a época, né? Uma façanha, e tensionaram os constituintes para que tivesse esse capítulo da política urbana. Já naquele momento, se via de uma forma bem clara, dá para fazer um recorte, existe um autor chamado José Roberto Bassul, recomendo a leitura do professor José Roberto Bassul, tem um artigo, depois eu posso passar a referência, que é o histórico do processo constituinte na reforma urbana, que ele delineou muito bem, assim, como no Brasil a gente adora um time, né? Então tá, vamos delinear em 2 grupos, né? Quais eram os 2 grupos mais expressivos que estavam nessa Assembleia Nacional Constituinte pedindo no debate? Quais eram os grupos que propunham essa emenda? Entidades acadêmicas, entidades da sociedade civil ligadas muito à produção de cidade, à construção civil, né? Institutos de Arquitetos do Brasil, movimentos de moradores de periferias, bairros e favelas, né? De baixa renda, né? do país. Toda uma gama de entidades que operavam no âmbito dos movimentos sociais estavam, de um lado, pedindo uma ideia de cidade que servisse de fato a todos. Do outro lado, e aí não sou eu que estou dizendo, tá, gente? A literatura está aí que está falando, né? A gente tem que indicar fonte para tudo hoje em dia, né? Então, mas autores como o professor José Roberto Bassul, como o professor Nelson Sauli Júnior, como o professor Edésio Fernandes, como a professora Betânia Alfonsin, tantos outros aí que a gente poderia citar, eles fazem um relato para dizer que, do outro lado, estava o pessoal mais alinhado com a ideia de cidade como lugar de negócio, de cidade como mercado, muito alinhado ao setor imobiliário da construção civil, né? E que não queria que passasse tantos detalhes assim na Constituição, né? Aí, nesse jogo de empurra, essa queda de braço entre esses 2 grandes grupos, passou como resultado o capítulo da política urbana da Constituição Federal. O que o movimento pela reforma urbana queria era uma série de dispositivos que tratassem do território na perspectiva mais macro e da moradia na perspectiva mais focada. Para resumir bem, era mais do que isso, tá, gente? Mas dá para resumir assim. E aí, nesse capítulo da política urbana, ele foi resumido a 2 artigos, artigo 182 e o artigo 183, que dizem muito, são muito importantes. Mas o grau de generalidade, de abstração dessas normas, fez com que a coisa ficasse na promessa. Ia precisar de uma regulamentação a posteriori, né? Para nós aqui, para a fala desses 2 artigos da Constituição, eu entendi, né, que caberia a gente falar, legal querendo apontar para lá com laser, gente, tá massa isso aqui. Bom, caberia a gente falar sobre esse artigo 182, que diz o seguinte, que a política de desenvolvimento urbano, ou seja, a nossa política urbana, ela vai ser executada pelo Poder Executivo Municipal, o síndico aí do condomínio é o executivo, é a prefeitura. No momento em que o município, vocês sabem, foi alçado à condição de ente autônomo, passou a fazer parte do Pacto Federativo, município, Estado e União. Então, nesse Pacto Federativo, município, tu cuida da política urbana, claro, né? Está lá mais próximo, né? E ele vai executar de qualquer jeito? Não. É agente público. O ato público há de ser motivado, né? Quem está lá no direito administrativo sabe muito bem disso, né? Então, o que é que acontece? Conforme diretrizes gerais fixadas em lei. Então, não é ao Deus dará. É vinculado a diretrizes.
né? E tem um objetivo. Ou seja, aonde se quer chegar com essa política urbana? Já sabe que tem que ser feita, balizada por diretriz. Mas aonde tem que chegar? No pleno, na ordenação, né? O objetivo é ordenar, mas, portanto, efetivar o pleno desenvolvimento das funções da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. As cidades têm que ter função, ela tem que funcionar, tem que ter um âmbito social nisso, né? Vamos falar um pouco mais na frente, para, em última análise, em última consequência, garantir o bem-estar dos seus habitantes. Isso aí é a premissa básica, esse é o mandato, esse é o marco constitucional da nossa política urbana. É o pontapé inicial para quem quer estudar direito urbanística, está ligado nisso. Executivo municipal, quem executa a política urbana, vai fazer observando diretrizes gerais fixadas em lei, para que a cidade tenha função social, para todas e todos que vivem nela indistintamente, de forma a ter bem-estar, tá? Então, e aí um parágrafo primeiro que é muito importante, que não vai ser dito à toa aqui, tá, Dec? Não estou chamando à toa esse parágrafo primeiro aqui, O plano diretor aprovado pela Câmara Municipal para cidades com mais de 20 mil habitantes é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. Instrumento básico. Interpretação, gente. Instrumento básico. Base, fundamento, onde tudo se assenta. Na política urbana, tudo se funda, o alicerce da política urbana do município é o plano diretor. Grosseiramente mesmo, os constitucionalistas me perdoem, mas grosseiramente, eu vou dizer, dá para dizer que se a lei orgânica é a Constituição Municipal, o plano diretor é a Constituição da política urbana do município. Então, não dá para trabalhar normas urbanísticas ao arrepio do que está no plano diretor. São subordinadas a ele, posto que são instrumentos de política urbana, conforme previsto no Estatuto da Cidade, né? Outra coisa que tem que se destacar, a propriedade urbana cumpre a sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. A nossa Constituição diz lá no artigo 5º, né? Está garantido o direito à propriedade, mas esse direito não é absoluto. Aliás, a razão de ser, a existência, o fundamento, a importância dele existe na medida em que se cumpre o inciso seguinte ao inciso que garante a função a propriedade, o direito de propriedade, que é o quê? A propriedade atenderá à sua função social. Logo, eu só tenho o direito legítimo de usar, gozar e dispor da minha propriedade, no caso urbana, se ela tiver uma função social no tecido urbano, se ela servir para alguma coisa. E o plano diretor que vai dizer o que é que tem que ter nela para dizer que ela cumpre a função social. É uma promessa, né? Empurraram com a barriga. Dava para ter posto na Constituição critérios para você auferir, aplicável às propriedades, né, urbanas, para dizer que elas cumprem a função social. Bom, não vou entrar no mérito do debate agora, mas o legislador constituinte, né, optou por criar essa norma programática, né, esse dispositivo que diz que não, é o plano diretor que vai dizer. Uma leitura otimista disso, gente. Vou fazer uma leitura otimista. Bom, nós estamos mais próximos do território. A prefeitura, o município está mais próximo. Ele compreende mais o território. Então, de fato, nada mais adequado que, ao invés de vir de cima para baixo na Constituição, do que o plano diretor estabelecer esses regramentos aí para dizer quando é que a propriedade cumpre a sua função social. Estou ficando com sede, falei propriedade, é que a língua está colando já, né? Bom, então vamos lá. Então sabemos aí que executado conforme diretrizes pelo Executivo Municipal para garantir o bem-estar dos habitantes. E na hora de discutir função social da propriedade, é o plano diretor, que é um instrumento básico, né, que vai dizer o que é que tem que ter lá para ela cumprir a função social. Ok. Vamos lá. Daqui a pouco a gente chega no direito à cidade. Está aí as diretrizes. E aquelas diretrizes que o artigo 182 fala. Onde é que elas estão? Aí a gente vai ter que falar onde é que estão esses regramentos que viabilizam a execução da política de desenvolvimento urbano pelo Poder Executivo Municipal, como diz a Constituição. Onde é que está isso? Né? Aí a gente vai ter que falar do Estatuto da Cidade. Né? E falar um pouquinho sobre o processo de aprovação do Estatuto da Cidade, que é o marco regulatório da política urbana. Você tem lá o marco constitucional, aí tem o marco regulatório infraconstitucional, que vai dizer, que vai
estabelecer normas gerais, direito sobre direito, que vão orientar os municípios, né, em como aplicar a sua política urbana. O Estatuto da Cidade ele já vai descer a um nível de detalhe que a Constituição não deu conta. Essa chargezinha que eu tirei aí do estudaveste.com.br, para a gente relembrar os velhos tempos de vestibular ou de Enem, né? Essa fotinha aqui, ela fala, é uma questão que falou sobre o Estatuto da Cidade, viu? Acho que no Enem, se não me engano. E aí aqui ele está ilustrando bem isso, né? Tem o carinha engravatado aqui, tem o pessoal do movimento de moradia. Você tem aqui uma dimensão multigênero, multiétnica, né, simbolizando aí, para dizer o quê? Que no processo de criação do Estatuto da Cidade, se seguiu a mesma métrica que foi seguida para a emenda da reforma urbana na Constituição. A lei não ia sair do papel se não tivesse pressão popular. O Estatuto da Cidade adormeceu por 12 ou 13 anos dentro do Congresso Nacional. Marcelo é péssimo de número, tá? Todo dia eu esqueço se é 12 ou 13 anos. Mas quero dizer que da Constituição, só fazer a conta, né? Até 2001, esse dispositivo do artigo 182 ficou sem regulamentação, não tinha as diretrizes. Por quê? Porque havia um tensionamento entre os movimentos alinhados com a ideia de reforma urbana e outros movimentos e outros setores da sociedade mais alinhados com essa visão que vê a cidade enquanto mercado. E esse movimento fez com que os nobres parlamentares sentassem no texto do Estatuto da Cidade, engavetassem e deixassem durante muitos anos adormecido. Os movimentos se organizaram mais uma vez, tensionaram mais uma vez, houve um processo riquíssimo, e aí anotem e leiam, é muito bacana para quem quer entender a história constitucional do Brasil, nessa parte, o livro Estatuto da Cidade, Quem Ganhou, Quem Perdeu, também do professor José Roberto Bassu. Lá ele narra detalhadamente como foi que deu esse quiprocó aí, muitas vezes o quebra-pau, né, com os dois setores, os dois que tensionavam a discussão da implementação do Estatuto. Bom, anos se passaram até que o Estatuto, enfim, foi desengavetado e foi aprovado em 2001. E lá veio as diretrizes do Estatuto. Antes de falar dela, citar o artigo 1º do Estatuto da Cidade. Na execução da política urbana, de que tratam os artigos 182 e 183 da Constituição, será aplicado o previsto nesta lei. Então, o Estatuto da Cidade, seu artigo 1º, está dizendo: hello, quem acha que tem que gerir a política urbana no Brasil e achar que não tem que me ler, já está praticando uma flagrante inconstitucionalidade, posto que esse é o marco regulatório da política urbana. Não é o Código Civil o marco regulatório da política urbana brasileira. Não é o Código Penal que tira as pessoas, né, muitas vezes, de locais de moradia que não tem opção para ir, né, que se usa o direito penal para reprimir morador em situação de precariedade urbana. Não é ele que vai dar resultado, que vai executar a política urbana. Não é a legislação higienista brasileira, que muitas vezes se elabora por aí, por municípios, que vai dizer como é que se organiza as cidades. É o Estatuto da Cidade. O marco regulatório é o Estatuto. Vai ter que ser aplicado o que está previsto nele. E aí o parágrafo único também, que é outra coisa que no direito eu não sei como é que está hoje em dia, viu? Mas no meu tempo era impressionante como a gente abria a lei para ir direto no instrumento a lei do habeas corpus. Como é que faz um habeas corpus agora? A lei do habeas data. Como é que faz o habeas data agora? Mas é impressionante, era incrível como na minha época, inclusive eu, tá, gente? Passou antes para eu perceber isso. A gente simplesmente não começava a ler a lei antes de entender o objetivo dela. Qual é o objetivo da lei do habeas data? Qual é o objetivo da lei do habeas corpus? Desculpe para quem acha que isso... Ai, que besteira, cara. É óbvio que a gente vai ler a lei. Tem muita gente que não lê, tá? Tem muita gente que não abre um plano diretor para entender quais são os objetivos da cidade, aonde eu quero chegar, mas aonde é que eu posso construir? Sem me preocupar com a leitura sistêmica, integrada, complementar. Né? A hermenêutica passa longe dessa discussão, né? Porque a gente não considera o objetivo da lei. Então, para ler bem o Estatuto da Cidade, não é entender os instrumentos dele que estão a partir do artigo 5º, não, gente. Do artigo 4º, perdão. Para ler bem, começa pelo objetivo. Então, o que é que ela diz? Estabelece normas de ordem pública e interesse social. Colegas, o que é ordem pública? O que é interesse social?
né? Muitas vezes as nossas normas urbanísticas são interpretadas à luz da ordem privada e do interesse particular. As nossas normas urbanísticas ainda, muitas vezes, são feitas sob medidas para atender interesse de grupo A, B, C, D, e não se considera o caráter republicano do Estatuto da Cidade, que diz que política urbana não é para gerir o capital privado, mas para ingerir o interesse coletivo, a ordem pública e o interesse social. Né? Em prol do quê? Para fazer o quê? Promover o bem coletivo, a segurança e o bem-estar dos cidadãos, bem como o equilíbrio ambiental. Ai, que sonho, que lindo, né? Mais uma lei da Dinamarca no Brasil. Nós não vamos conseguir tirar do papel, mas, gente, nós temos que estabelecer objetivo. A gente tem que ter um sentido, uma finalidade para as coisas, porque senão do que é que adianta a atividade legislativa? Do que é que adianta a interpretação da lei, a aplicação? Do que é que adianta a sanção se a gente não sabe para que a gente está implementando isso? Né? E aí, está bem claro ali no parágrafo único do artigo 1º do Estatuto da Cidade a que é que ele serve e, mais ainda, para que é que serve a política urbana brasileira? É para isso aí. Tá? E aí, vamos para as diretrizes, porque a gente viu que tem que ser executada conforme diretrizes gerais fazem em lei. Para não ficar só no discurso, e vou citar um pouquinho da doutrina, é importante, antes de mencionar as diretrizes, citar, eu gosto muito desse trecho, desse artigo da professora Odete Medawar, da USP, da São Francisco, né? Que se chama A Força Vinculante das Diretrizes da Política Urbana. É de uma publicação do Ministério Público do Estado de São Paulo, vou deixar a referência também. Esse artigo, para mim, é aquele artigo sucinto, mas de uma clareza assim, meridiana, para a gente entender a importância de uma diretriz. E nesse artigo ela está dizendo, e aqui eu tenho que citar, né? No vernáculo, a palavra diretrizes denota o sentido de linhas reguladoras, instruções para se realizar um plano ou uma ação, orientação, linhas básicas, balizas, eu gosto muito de balizas, daqui a pouco eu vou dizer por quê, esquemas gerais, ainda surge como sinônimo de diretivas. Transposta para a fonte legislativa, significa preceitos indicadores. Olha, preceitos que fixam esquemas gerais, linhas básicas, em determinadas matérias, né? Preceitos norteadores da efetivação de uma política. Tais prescrições norteadoras dirigem-se, em tese, a outros legisladores, administradores ou a intérprete geral. Primeira lição da professora Odete Medawar. Diretriz da política urbana não é só para a prefeitura observar. Gente, se é outros legisladores, administradores ou ao intérprete em geral, então é para todo mundo. Então, o agente privado, na hora que for pedir um licenciamento de um empreendimento, ele tem que ver, tem que ter estudo, tem que usar da boa técnica para comprovar qual é o grau de impacto daquele empreendimento na cidade, porque tem uma diretriz que diz que a ordenação e o controle do solo tem que evitar a distorção do crescimento urbano. Então, assim, aplica para o ente privado, aplica para o vereador na hora que ele quer alterar um zoneamento, está de acordo com a diretriz ou está contra? Cabe ao plano diretor, você fazer um plano diretor e dizer, não, aqui na nossa cidade expluda-se e demula-se. Pode tacar aí prédio de 30 andares e pode derrubar todo o patrimônio histórico. Não pode o plano diretor fazer isso. Porque as diretrizes gerais, que são os preceitos, dizem que você não pode promover degradação urbana, insustentabilidade, instalação de empreendimentos que possam gerar tráfego sem previsão de infraestrutura correspondente. E aí, gente, vai ficando muito longe do discurso que se diz que o estatuto, que as diretrizes é coisa de comunista. Não, é boa técnica aplicada. Técnica urbanística que dialoga com a arquitetura, com a engenharia, com a geografia, com o serviço social, com a economia. E aí vai. Ela diz mais. Ela diz que as diretrizes da política urbana de desenvolvimento urbano não se limitam só ao capítulo 1 do Estatuto da Cidade, que é onde estão as diretrizes, mas abrangem todo o texto do Estatuto. Mostra-se difícil e mesmo impossível separar linhas norteadoras dos instrumentos e do modo de gestão da cidade
Quer as diretrizes gerais do capítulo 1, quer os demais preceitos, todos se impõem à legislação municipal, inclusive aos planos diretores e aos planos e projetos decorrentes do plano diretor. Vinculam também a legislação urbanística dos estados e do Distrito Federal. Ou seja, não há como legislar ou administrar sem considerar as diretrizes da política urbana quando o assunto for política urbana. Mas ninguém lê. O pessoal abre o Estatuto da Cidade. Que diabo é IPTU progressivo? Né? E aí, assim, nem se toca que o IPTU progressivo não é o primeiro instrumento, porque tem um outro antes dele, que para aplicar o IPTU progressivo eu preciso do parcelamento, edificação e utilização compulsório. Porque faz a leitura cartesiana, gente. Cartesianismo não é válido toda hora, não. Né? Aí não observa. Aí, assim, vai direto para o outorga onerosa, mas não lê as diretrizes. Quando a gente dá curso de capacitação para técnico de prefeitura, a gente faz a pergunta: quem conhece o Estatuto da Cidade? Eu. Quem conhece o IPTU progressivo? Eu. Quem conhece a outorga onerosa? Quem que abre o Estatuto da Cidade e lê pelas diretrizes? Tem aumentado. Antes, num público de 10, era menos 2 que dizia que abria. Agora tem 2, 3, está aumentando. Isso é bom, isso é bacana, né? Mas, gente, que dizer do jurista na hora que for discutir política urbana? Não atentar para as diretrizes. São 19, gente. Na frente do artigo 5º é bem pouquinho inciso, né? Então vamos ler lá as 19 diretrizes, porque elas são muito importantes. Lembra que eu pedi para vocês fixarem a palavra balizas? Pelo seguinte, qual é a metáfora? Porque é que eu gosto muito da história da baliza. Imagina que você está ali para disputar os 100 metros na natação. Você está ali naquela plataforminha com o numerinho ali, né? Vai pular, está olhando o teu objetivo lá. Ó. O outro lado ali é o objetivo. Eu tenho que alcançar um objetivo. No caso da política urbana, né, garantir a plena função, a função social da cidade, bem-estar dos habitantes. Está ali. Então eu tenho que nadar ali para chegar logo, né? Beleza. A minha velocidade, o meu estilo, o tempo, né, pode ser regrado pelas regras da natação, pelo juiz. Aquela prova não é só nado livre, né? Tem que ir o mais rápido possível, tudo isso. Agora, eu não posso invadir a raia do camaradinho ali do lado. Eu posso, se eu quiser perder e nadar em zigue-zague, perder tempo, beleza. Mas eu não posso passar daquelas cordinhas que fica boiando aqui do lado, né, as raias. Ali estão as diretrizes, são as balizas. Então tem espaço para a criatividade. Principalmente se for nado livre, né? Tem espaço para a criatividade. Planejo político urbano é nado livre, tá, gente? Tem que ter um objetivo, agora balizado. A baliza é fundamental. Então essas diretrizes são importantíssimas e a gente ignora nos nossos estudos as diretrizes do Estatuto. Né? Bom, mas aí eu vou citar algumas para poder levar, porque agora eu falei de política urbana, Constituição, Estatuto da Cidade, estamos falando de política urbana, mas eu quero falar de direito à cidade. Né? Então vamos lá. Estatuto da Cidade tem lá o seu artigo 2º, que diz que a política urbana tem por objetivo, olha aí, aonde ela quer chegar? No pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais. Pergunta para reflexão: o que é que deve prevalecer? Função social da cidade ou função social da propriedade? Direito à propriedade frente à função social da cidade. Como é que funciona isso? Para pensar, tá? Isso é só para ficar no ar. Mas vamos lá. E aí vai 19 incisos desse artigo 2º. Começou com 16, aí foi sendo emendado, né? Mas, enfim, quero chamar a atenção para alguns. Garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, né? À infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer para as presentes e futuras gerações. Lá vai, de novo, mais uma lei que, meu Deus, na Dinamarca, como diria a professora Emília Maricato, daria muito bem. Lá vai para... Gente, há de se ter um paradigma, né? Há de se buscar um objetivo. Tira uma dessas componentes de uma cidade, tira uma para dizer se a cidade vai se sustentar ou se ela funciona adequadamente. Que, aliás, isso é o mínimo do mínimo. Falta coisa aí, tá? Falta coisa, mas olha só. Tem uma importância enorme nisso daí.
Porque, gente, no Brasil, nós cometemos a façanha, no sentido e positiva, de ser o primeiro país do mundo a trazer o direito à cidade, a expressão direito à cidade, para dentro da sua legislação. Essa lei que tantos criticam, Estatuto da Cidade, é uma das leis, é a lei urbanística mais estudada no mundo. Mas causou quando apareceu o Estatuto da Cidade por aí. Tinha país que invejava, queria ter a lei, né? Algo me diz que a Constituição chilena vai trazer uma boa contribuição para o direito à cidade, depois e vou dizer já por que eu acho isso, tá, gente? Para não ficar só no ar. Mas o que eu quero dizer é que, para quem estuda direito à cidade, existe um autor francês, um filósofo, chamado Henri Lefebvre, que escreveu em 1969 um livro chamado Direito à Cidade, onde ele resgata, resumidamente, ele vai resgatar a ideia da cidade como um bem comum. Trabalhar essa ideia de que a cidade não é mercadoria, que a cidade é um lugar onde a gente tem o direito de estar e de ser cidade, né? Então existe uma base filosófica que deu aso a essa diretriz do Estatuto, tá? Essa diretriz, ela traz componentes assim estruturais, né? Se a gente for ver, terra urbana, moradia, saneamento e etc. E aí há quem diga que isso é muito pouco para definir direito à cidade, mas para nós da cena jurídica não é não. Não é, e para muita gente não é. Sabe por quê, gente? Porque, como disse a professora Betânia Alfonsin, certa vez, num evento para a Faculdade de Direito da UFC, avaliando o Estatuto da Cidade nos seus 20 anos, ela diz que o Estatuto da Cidade foi... Não estou. Venda todas as ações, ok? Não tem problema. Essa diretriz, ela fez o quê? O que é que ela trouxe? O que é que ela fez em caráter mundial? Ela juridicizou o direito à cidade. Ela trouxe para o mundo do direito. Ela deu caráter normativo. Eu chamo também no palavreado, na conversa, eu chamo de juridicização, eu chamo de normatização. Existe um direito à cidade enquanto concepção de vida, enquanto concepção filosófica do que seja a cidade, que irradia a partir de Lefebvre. Outros autores, como David Harvey, trabalha também. Agora, existe uma componente jurídica hoje, cara. Então, assim, quando a gente vai estudar no direito, não tem lá a doutrina, um dia esse nome vai mudar, mas tudo bem. Tem lá o livro que explica a lei, e tem a lei, a gente não trabalha, né? Existe um substrato teórico, filosófico, utópico, a partir de Lefebvre, e existe uma base legal para a gente atuar, que é o direito à cidade juridicizado, normatizado, né? E aí é que está. Eu tinha dito aqui que as componentes infraestruturais não são suficientes para dizer o que é direito à cidade. Lefebvre é muito suficiente para dizer o que é direito à cidade. Mas vai que tu não manja, nem gosta, ou não foca no estudo da filosofia, o que seria uma pena. Mas tudo bem, ninguém tem a obrigação de se dedicar a tudo que é ramo, né, gente? Não cabe na cachola muitas vezes. E tem gente que prefere entender o direito à cidade numa perspectiva mais da construção coletiva, do plano da concretude. Aí eu tenho que citar a Plataforma Global pelo Direito à Cidade, que é um movimento multissetorial de caráter internacional, né, que tem um objetivo. Né? A Plataforma Global ela é uma iniciativa de um conjunto de organizações, né, que trabalha para a construção de cidades inclusivas, justas, então trabalha para um movimento internacional pelo direito à cidade, e ela tem um objetivo. Eu gosto muito de trabalhar com objetivo, né? Para que é que tu está falando nisso? O objetivo da plataforma é contribuir para a adoção de compromissos, políticas públicas, projetos e ações voltadas ao desenvolvimento de cidades justas, democráticas, sustentáveis e inclusivas, pelas instâncias das Nações Unidas e pelos governos nacionais e locais. Esse é o objetivo. Aí a turma da plataforma se reuniu num fórum internacional e pactuou um conceito, uma definição de direito à cidade mais inteligível, né, a 1000 mãos. Foi intensamente debatido e discutido, um debate super saudável, e aí, para a Plataforma Global, vou citar aqui, eles dizem que o que é? O direito à cidade é o quê? É um direito que deve ser entendido como o direito de todos os habitantes, todas e todas, né, gente?
permanentes e futuros, presentes e futuros, perdão, permanentes e temporários. Muita atenção para isso. Cuidado com a armadilha do discurso que você não tem legitimidade de falar na minha cidade porque você não tem título de eleitor daqui, porque você não é daqui, porque você não mora aqui. Quem é você para falar da minha cidade? Habitantes temporários também podem. E tem um efeito prático. Tem um efeito prático. O carinha que vem aqui da região metropolitana vender hortaliça para nós ali no Largo da Alfândega, ele não vai se interessar em saber onde é que vai funcionar a Feira Livre se quiserem mudar de lugar? Ele não tem o que contribuir com a prefeitura para falar se isso é bom, se isso é ruim? Quantos clientes podem ser prejudicados? Ficar só no exemplo dele, tá? Mas tudo bem. O direito, então, de quem está na cidade, quem vive na cidade, quem vive a cidade, de habitar, usar, ocupar, produzir, governar. Produzir, governar. E desfrutar de forma justa, inclusiva, segura e sustentável. Aí eles falam, porque estava no mundo inteiro, né? Então, cidades, vilas e assentamentos humanos definidos como bens comuns. Muito importante isso, ó. É um bem comum, gente. Essenciais para uma vida plena e decente. Não tem nada de comunismo nisso aí, né, gente? Pelo amor de Deus. Isso cabe perfeitamente em qualquer modo de produção. Quem não quer ter uma vida plena e decente na cidade? Né? E outra coisa, cidade é bem comum. Então é muito bem, eu moro aqui há 24 anos, tá? Abracei essa cidade como minha aqui do coração, mas não como minha de minha propriedade. Já pensou? Se eu fosse assim um Aaron Travis, que tem uma empresa que vai lá para o espaço, mandando foguete, bilionário, e dissesse, vou comprar Florianópolis, ela é minha. Você pode dizer, é inconstitucional, não pode, à luz do direito não pode. E moralmente também, gente. Quem que tem moral para dizer que é mais ou menos dono de uma cidade? Né? Cidade é bem comum, gente. Senão a gente não trabalha. Senão você não vive. Cidade não pertence a um grupo só, em prejuízo de todos os outros. E o recado vale, não é só para o capital imobiliário, não, é para os movimentos populares, né? Movimento de moradia, para todo mundo, gente. A esquerda e a direita precisam entender que cidade é bem comum. A gente tem que se tolerar. Essa é a premissa. Me mostra outra forma da gente viver guetizado e de forma saudável, né? que aí a gente pode debater, mas por enquanto a minha estreiteza mental só permite compreender cidade como bem comum. Né? Bom, uma outra diretriz muito importante, gestão democrática, por meio da participação da população e associações representativas dos vários segmentos da sociedade, da comunidade, na formulação, na execução e no acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. Você mora num condomínio, você é chamado para formular as regras do condomínio, para executar, para pôr em prática e para acompanhar se está tendo ou não lá na Assembleia do Condomínio. Não é assim dentro do condomínio? Quem vive em condomínio não tem que participar? Não vai para a Assembleia de Condomínio, vai ser outro problema. Mas tem lá, teu espaço está garantido. Tem que estar assegurado. Gente, como é que isso não pode acontecer numa cidade? Qual é o sentido de... Não, deixa que eu chuto. É só o setor que trabalha com a produção ali de tal coisa que vai dizer... Não, minha cidade tem vocação de promoção, de produção de rolha de garrafa de vinho. A economia gira em torno dela. Então, só nós sabemos o que é que funciona. Então, só vai falar sobre a cidade e decidir quem é fabricante de rolha de garrafa de vinho. Faz sentido? Nenhum, né? Então... Quando fala na gestão democrática, é para executar, é para formular e é para revisar e para acompanhar. Quando se fala no processo de plano diretor, que vocês estão vendo na mídia aí, o nosso, que é um caos esse plano diretor de Florianópolis, meu Deus, que novela, né? Assim, teoricamente é uma novela que não termina mesmo, gente, porque é execução, formulação, né? Formulação, execução, acompanhamento. Tem revisão e tal, normal. Mas que siga um contínuo, né, Deck? Assim, que tem um mínimo de coerência lógica. Não tem. Né? E aí o que é que acontece? Prejudica o quê? O direito à gestão democrática. Todo mundo tem... Cara, quem é que entra na tua casa? Pensa assim, ó. Imagina um caminhão daqueles programas de televisão, vou reformar a tua casa. Parabéns, minha casa tá malzinha, tá feia, beleza. O cara chega lá, para no portão lá na frente e diz assim, vou entrar na sua casa, aqui eu vou cavar um buraco para uma piscina. Peraí, mas eu não sei nadar. Não, escuta, calma.
Vamos botar uma piscina, vamos botar mais um andar, vamos fazer 3 quartos. Pô, mas aqui só mora 2 pessoas. Vamos botar 3 quartos. Vamos pôr anão de jardim. É cafona pra caramba pra mim, anão de jardim. Não, mas vai ter. Aí um arquiteto maravilhoso vai colocar... Ai, gente, anão de jardim não é cafona não, é bonitinho. Aquele da Amélie Poulain, eu gosto muito do filme. Né? Mas tudo bem. Você faz... Então, assim, o cara chega lá, abre o portão, entra na tua casa, diz que vai mexer, vai mudar isso, aquilo, outro. Eu quero ver quem que mora numa casa, até porque a gente paga de valentão muitas vezes para dizer assim, né? Na minha casa ninguém entra sem autorização, não é? Então, assim, o cara pode ir lá propor para melhorar a tua casa, deixar ela bonitinha, ajeitar, pode, mas precisa de uma questão básica, elementar, gente. Vocês conseguem imaginar? O que é que seria? Vocês arriscam? O cara vai dizer, vou mexer na tua casa. Agora, o que é que faltou ele perguntar? Posso? Posso entrar? Dá licença? Então como é que tu altera um plano diretor sem perguntar para as pessoas assim? Sem envolver todo mundo? E com a lei dizendo que tem que ter gestão democrática? E achar que fazer 1 ou 2 ou 3 audiências públicas é discutir a cidade? Para lá, né, gente? Né? Então, assim... Vamos chegar no jurídico aí. Por que é que eu estou fazendo esse discurso aqui? Porque é o discurso de quem está meio cansado também já, sabe? Cooperação entre o governo, iniciativa privada e demais setores da sociedade. Aí, para quem gosta de PPP, tá aí. E olha, eu não tenho nada contra PPP não, viu? Eu só quero que ela seja feita no processo de urbanização em atendimento ao interesse social, não é em atendimento ao interesse particular, porque vai valorizar os imóveis do entorno para isso. Mas e a sustentabilidade aí da cidade? Ah, não, vamos fazer uma revitalização daqui do aterro da costeira, né? Vamos fazer aqui a revitalização, vamos pôr ciclovia, para deixar tudo prontinho, e quem sabe a gente faça uma parceria público-privada para permitir verticalização, encher de prédio, fazer uma beira-mar norte e ficar engarrafado igual a beira-mar norte. Qual é o interesse social que está sendo atendido? Vocês me respondem quando estiver preso 2 horas no trânsito para chegar no sul da ilha. Ou agora, quando passa ali o elevado da seta, o primeiro elevado que dá a volta por cima e para no mesmo lugar, né? Que engarrafa tudo, que deixa a gente agora resolveu para o Campestre, mas agora para o Porto da Lagoa está aquele crowd ali, a gente fica horas, né? Em atendimento ao interesse social, né? Você vai fazer uma PPP para resolver aquilo e vai liberar mais empreendimentos que aumentem o adensamento da área. Então, quem veio para Floripa, eu não vim para Floripa, não. Eu moro em Florianópolis, né? Acho que talvez eu more até em Membipe ou Desterro, né? Floripa virou um selo de mercado agora. Quem vem para Floripa vem para curtir o lugar lindo, paraíso, etc. Mas, daqui a uns anos, vai estar do mesmo jeito da cidade que você fugiu porque ficava num trânsito engarrafado. Para falar só no trânsito. Não vou falar do saneamento, não vou falar para a galera do surf, que muito me preocupa o fim das ondas que a gente está correndo risco com o assoreamento ali, né? Com a erosão praial feita pelas construções em cima da Restinga. Quem é local da Praia do Icaraí, lá no Ceará, sabe o que aconteceu com a zicatela cearense, porque construíram o prédio em cima e estabilizou. Igualzinho, é só olhar o Icaraí, vai acontecer aqui, tá? Infelizmente, se a gente não se mexer. Bom, planejamento do desenvolvimento das cidades, distribuição espacial da população e das atividades econômicas do município e do território sob sua área de influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente. É por isso que a gente faz plano diretor, para reconhecer a situação consolidada, para mitigar, fazer bem feito. E aí eu vou passar em revista, o inciso 5, oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transportes e serviços públicos adequados aos interesses e necessidades do setor A, não, da população, e as características locais. Não, vamos fazer um metrô em Florianópolis. É econômico, com relevo à topografia que a gente tem? Vamos fazer ciclovia em toda a ilha. Dá para subir e descer morro? Então tem características locais, né? Para que furar um morro para fazer um túnel para engarrafar mais ainda um determinado bairro? Como o caso da Lagoa da Conceição, né? Então, interesse e necessidades da população, mas respeitando as características locais. Justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização. Tu tem um terreno que não tem nada construído ali, e durante anos, todos os contribuintes de Florianópolis bancaram, mediante pagamento de IPTU, a infraestrutura que foi sendo construída ali ao redor. O terreno do cara valorizou. Aí o que a cidade vai ganhar com isso?
Quem estuda direito tributário sabe, né? Tem contribuição de melhoria, não tem? Né? No caso da política urbana, nós precisamos fazer a chamada captura de mais-valia urbana. A gente precisa com que o que é investido numa área que melhore a qualidade de vida dela gere mais arrecadação para o município para seguir qualificando outras áreas. Né? Bom, adequação dos instrumentos de política econômica, tributária e financeira e dos gastos públicos aos objetivos do desenvolvimento urbano. O que é prioridade? É prioridade saneamento ou asfalto? E por que se gasta mais com asfalto que com saneamento? O que é prioridade? É propaganda, anúncio publicitário do poder público? Ou é resolver o problema do trânsito? E isso aí que gastou, daria para fazer alguma soluçãozinha viária? O que é prioridade? Então adequa isso aí, os gastos públicos. Né? De modo a que essa adequação tem que privilegiar os investimentos geradores de bem-estar geral e a fruição dos bens pelos diferentes segmentos sociais. Por todos, todo mundo. O inciso 11, recuperação dos investimentos do poder público, que tem resultado a valorização de imóveis urbanos. Mesmo sentido. Né? Audiência do poder público municipal, sim, porque o município muitas vezes não é ouvido. Tá chegando já nos 50 minutos aí? Tá. Quanto falta? Tá bom, vai dar tempo. Vamos lá. Espero. Audiência do poder público e da população interessada nos processos de implantação de empreendimentos ou atividades com efeitos potencialmente negativos sobre o meio ambiente natural ou construído, o conforto ou a segurança da população. Aquela história que eu falei. Ninguém entra na casa da gente sem perguntar se pode. Então, a audiência pública não é feito para ser um negócio que tu entra mudo e sai confuso. Que é o que rola nas audiências de plano diretor do país inteiro. Inteiro. Se inscreva, eu vi aqui nesse auditório lotado no plano de 2014. Está inscrito, vem aqui. Não, porque no meu bairro e tal, proibiram mais de 2 pavimentos e eu tenho um terreno tal, eu queria que aumentasse para 5 pavimentos. Ok, sua sugestão e tal. Próximo, foi isso a audiência. E depois não respondeu se o cara, por que é que pode, por que é que não pode. Olha, senhor, lamento, mas a capacidade de suporte da infraestrutura instalada do seu bairro não permite. Tá, não é para responder na hora, porque na audiência pública não funciona. Cria uma métrica para devolver isso para as pessoas por escrito. Mas não tem, gente, é planejamento de auditório. As pessoas entram mudas e saem confusas. Vão lá ver quantas audiências para discutir a rima por aí, quem estuda direito ambiental. Quem não entende patavina do que está sendo dito ali. Só para cumprir o rito, depois pegar uma atinha, e na hora que tu conseguir for pedir uma liminar para suspender aquele processo antidemocrático, o que fere essa diretriz aí do inciso 13 e do inciso 2, o que é que o juiz vai dizer? Não, mas teve participação, eu tenho aqui as assinaturas na ata. Isso não é papel suficiente, gente. Não é. Está errado quem faz planejamento de auditório e há de ser questionado quem acha que abaixo-assinado ou que lista de frequência e audiência pública é o suficiente para dizer que a população foi ouvida. Eu não assino, alguns eu não assino. Em algumas eu vou, assisto, participo, mas não assino. Porque eu assino embaixo daquilo que me esclareceu, né? Mas vamos lá. Regularização fundiária de áreas ocupadas por população de baixa renda, viu, Pedro? Mediante o estabelecimento de normas especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e edificação consideradas a situação socioeconômica da população e as normas ambientais. Cruzar as duas agendas, né? Gente, essas diretrizes que eu citei, elas vão de alguma forma denotar em um sentido de que esse direito à cidade normatizado, que foi normatizado em prol da sustentabilidade urbana ambiental da cidade, que foi normatizado em prol de uma certa, aqui eu estou caricaturando, mas de uma certa justiça urbanística, para que as cidades sejam justas, inclusivas, que não discriminem as pessoas sob qualquer ordem, né? E que foque, portanto, na inclusão socioespacial. Eu tenho vizinhos, eu moro no Porto da Lagoa, 24 anos, eu tenho vizinhos que nasceram lá e que nunca vão poder morar no bairro que nasceu, porque está caro pra caramba. Está morando fora da ilha, queria viver na ilha, com família da pesca, mas está caro. Que inclusão socioespacial é essa, gente? Tem gente que vai embora porque o aluguel é caro, porque a moradia é cara. E a gente continua achando que isso é normal. É isso mesmo, o cara não trabalhou para isso tudo, mas a nossa política urbana é desenhada de uma maneira que ela
alimenta a exclusão socioespacial. A UFSC, onde a gente estuda, né, vocês têm que ver o processo que foi de disputa para instalar o campus ali, para poder criar aqueles bairros ali ao redor e valorizar as terras. Estava entre o Centro e a Trindade. Leiam Segregação Silenciosa, da professora Maria Inês Sugai, da arquitetura da UFSC. Segregação Silenciosa. É um livro de história de Florianópolis focado nesse processo. Bem legal. Né? Então, na busca para essas diretrizes, elas vão denotar esse sentido de qualificar esse direito à cidade normatizado para que as pessoas sejam incluídas na cidade, para que as pessoas participem da gestão da cidade. Tá? Agora, essa diretriz do direito à cidade, ela lida de forma, interpretada de forma literal, ela pode ficar muito fria. Então, é importante a gente humanizar a diretriz do Estatuto da Cidade que fala em direito à cidade, para além da mera organização da cidade. É importante que a cidade, sendo um bem comum, ela tem que servir a todas e a todos indistintamente. Então, nós pegamos as componentes estruturais da cidade, né, e recheamos com aquele conceito lá da plataforma global, recheamos com aquela concepção utópico-filosófica do Henri Lefebvre, para dar sentido a discutir o que é cidade, o que é direito à cidade. A gente só vai saber o que é direito à cidade quando a gente tiver a plena convicção de que passa necessariamente pelo direito de estar na cidade, ser a cidade e governar a cidade. Não existe apenas democracia representativa na gestão urbana, e a nossa Constituição, aliás, fala que todo poder é exercido por seus representantes ou diretamente. Audiência pública, conferência da cidade, espaços de participação popular, é democracia direta, gente. É parágrafo único da Constituição. O cara está contra que seja feito plano diretor participativo, então, não vou nem dar a dica, porque o que é que ele pode fazer? Cala a boca e respeita a lei, vou dizer isso para ele, porque muitos deles falam isso para nós, né? Então está na lei. Né? Não sou eu que estou fazendo aqui discurso panfletário, está na lei. Né? O tom do discurso é porque eu estou cansado, porque assim, tem coisa que não avança por patrimonialismo, por prevalência do interesse particular, privado, já estou terminando, tá? ao interesse público coletivo. Prevalece, né, gente? A prevalência do interesse público não é uma premissa da justiça, ou não é? Aonde que a prevalência do interesse público não há de ser observada? Mesmo na defesa do direito individual. Aonde? Bom, mas como humanizar as DPUs do direito à cidade? Primeira coisa, como humanizar esse direito à cidade normatizado no Brasil? Porque a bronca da turma é essa. Não deveriam ter posto na lei, reduziu a mera a mera funcionalidade da cidade, dizem muitos urbanistas. Tá certo? Tem que humanizar. Então, como humanizar? Primeira coisa, não vai ter direito à cidade materializado, ou na nossa linguagem a gente gosta de dizer, né? Não haverá eficácia do direito à cidade, enquanto reparações históricas não forem promovidas. De que reparações eu estou falando? O Estatuto da Terra, aí se eu passar um pouquinho do tempo, é um recadinho que eu tenho que dar. O Estatuto da Terra foi uma lei que foi criada, gente, logo após a abolição dos escravos, dos povos escravizados, tá? Foi criada essa lei para quê? Esse povo aí que agora está tudo livre aí, daí a pouco começa a comprar propriedade, daí a pouco começa a ter poder. Foi feita, a burocracia do Estado foi feita para alijar as pessoas e facilitou muito quem já tinha terra. Então vem lá do tempo da abolição, certo? Essa coisa que hoje resultou em cidades que tem gente que mora em determinado lugar porque quer e tem gente que mora em determinado lugar porque é o jeito. E muita gente que mora naquele lugar porque é o jeito são descendentes dos povos escravizados. Então todo mundo tem que parar para pensar no que seja reparação histórica. Todo mundo tem que parar para refletir, porque assim, a gente não vai ser um país civilizado onde todo mundo se entende enquanto a gente não reparar a nossa dívida com a população negra do país. Não tem como.
Discutir inclusão socioespacial é discutir reparação. Não tem cidade materializado efetivo se a gente não discutir reparação. E quem não quer discutir na política, vai lá nos números que os números comprovam. Quem que está excluído da cidade? Tá? Não vai ter cidade que se sustente, já que é direito à cidade sustentável, sem uma efetiva inclusão socioespacial. E aí, assim, daqueles que raríssimas vezes têm voz e vez na cidade. Então eu vi os pobres mesmo. Tá? Em especial, quando? Na formulação, na execução e no acompanhamento de planos ao plano diretor, programas e projetos de política urbana, inclusive, aí eu digo, inclusive no plano diretor. Não tem cidade que se sustente sem ouvir os condôminos, já que gosto de usar por essa metáfora. Não é muito boa não, mas, enfim, tem que ouvir as pessoas, tem que dar voz e vez, tem que acabar de entrar mudo e sair confuso. Não vai ter direito à cidade materializado enquanto não for encarado o pós-pandemia nos territórios onde vive a população mais pobre. Procurem assim, Instituto Polis, polis.org.br. Procurem os mapas do Instituto Polis, que mostram onde é que teve mais morte e onde é que teve mais problema sanitário, se não nas periferias, nas favelas, nos assentamentos precários. Ora, fique em casa e lave as mãos sem água e sem casa. Como é que funciona isso? Né? Então, assim, missão para a garantia do direito à cidade, porque assim, a pandemia foi um tapa na cara para... Todo mundo tomou, mas não sentiu. A maioria não sentiu. Para mostrar como as nossas cidades são injustas e perversas, porque morreu gente, muito mais gente que mora mal, gente. E aí, quando o pessoal ocupa, porque é o jeito, não é porque quer, aí vão taxar de criminoso. Ou será que é uma reação à falta da prestação do serviço público pelo Estado? Direito à terra urbana e à moradia é uma das componentes do direito à cidade. E nós do direito não discutimos isso. Ou quando discute, lá vem o cara comunista falar. Isso é ciência, gente, também, muitas vezes. E nós somos uma ciência, nós não somos uma ciência exata. O ramo do direito é importantíssimo para promover a reparação, a justiça, né? E para corrigir essa perversidade que foi essa pandemia nesse aspecto. A gente precisa melhorar os territórios onde vive a população mais pobre. Não vai ter cidade que se sustente se o direito à propriedade for tido como finalidade última do direito à cidade. O direito à propriedade tem que estar a serviço da função social da cidade. Uma propriedade que cumpra a função social ajuda para que a cidade funcione. Quanto mais a minha propriedade colabora com a cidade, mais direito eu vou ter, mais moral eu vou ter para bater no peito e dizer, desse muro ninguém passa, é meu. Se você quer defender o seu, faça a sua parte dentro da cidade, que as pessoas não vão poder ter o direito de questionar o teu direito de propriedade, se cumpra a função. E aí qual seria a missão do meio jurídico neste contexto? O que é que cabe para nós? Para promover e buscar materialização de direito à cidade? Esse, Lucas, é o último slide. Tá? O professor Edésio Fernandes. Leiam o professor Edésio Fernandes, uma das maiores, mais brilhantes mentes jurídicas do direito urbanístico mundial, brasileiro. Escreve muito sobre o Estatuto da Cidade, sobre reforma urbana, sobre regularização fundiária. Certa vez eu tive a honra de participar de uma palestra com ele para o Ministério Público aqui de Santa Catarina. Um seminário muito bom de regularização fundiária, está lá, deve estar pela internet, promovido pela escola do Ministério Público. De parabéns pelo evento, foi maravilhoso. E o professor Edésio Fernandes lá falou o seguinte, olha, em outras palavras, tá, vou dar aqui uma caricaturada, mas foi mais ou menos o seguinte, olha, essas componentes estruturais, pôr no papel, tirar do papel a outorga-onerosa, IPT progressivo, fazer uma operação urbana consorciada, trabalhar instrumentos urbanísticos. Os urbanistas dão conta, pessoal. As urbanistas dão conta. Eu estou aqui traduzindo o que ele falou. Ele não falou desse jeito, né, pessoal? Porque ele é muito elegante. Mas ele quis dizer justamente que as questões de cunho urbanístico podem muito bem ser interpretadas, empoderadas e facilitadas por urbanistas, engenheiros, assistentes sociais e economistas. Para o direito, a gente tem que estar nesse debate. Aliás, quem quer trabalhar com direito urbanístico tem que aprender a fazer campo. Tá? Geógrafo faz campo, arquiteto faz campo,
geógrafa, arquiteta, né, faz campo, advogado, advogada, jurista, tem que fazer campo também, tem que ir lá ver. Porque senão, daí a pouco, está criando lei para regularizar uma favela sem conhecer o lugar e troca os pés pelas mãos. Né? Então, ele dizia o seguinte, a gente tem que cuidar dessas coisas, tem, mas se tiver que escolher um bem jurídico maior a ser tutelado, que cabe a nós do meio jurídico, é o direito à participação. Se for para escolher um, porque a gente tem que pegar todos, direito à cidade é bem mais amplo. Mas se for para começar, pessoal, e eu concordo com o professor Edésio, como discordaria, né? É a participação, é a gestão democrática da cidade. Porque não tem cidade que se sustente se ela não for feita sob medida. E quem dá a medida não é o prefeito, a prefeito, o vereador, é o povo. Não é o dono da empresa lá que está construindo, não é o fundo imobiliário que quer fazer uma experiência aqui em Florianópolis. Não é. São eles e toda a população também. São esses setores e a população. Então, precisamos estudar a gestão democrática da política urbana, precisamos estudar o Estatuto da Cidade, precisamos tirar do papel isso, tá? Precisamos, e para estudar, nós precisamos nos despir dos preconceitos, de achar que toda pessoa que luta por participação no plano diretor é um bando de chato, de eco-chato, quando a minha experiência nesse processo de 20 anos que eu acompanho esse plano diretor daqui, todo mundo que está fazendo crítica, eu não vi até hoje uma pessoa se indispor contra o processo do plano diretor quando ela não é desrespeitada, quando ela é consultada, quando ela integra efetivamente a participação. Primeira coisa. Né? Então vamos despir do preconceito de que todo cara que está lá reclamando do plano diretor é chato. E vamos nos despir do preconceito que toda pessoa que ocupa um terreno por falta de moradia é um bandido, criminoso. Tá? Porque da mesma forma que droga não é uma questão de crime, é uma questão de saúde pública, moradia é uma questão de cidadania, não é caso de polícia. Enquanto a gente tiver, venham para Florianópolis trabalhar no meu supermercado. Aí chega o cara para trabalhar de caixa do supermercado, vem lá de outro estado, chega aqui, quanto é que é o aluguel? E não tem onde morar? Tem emprego, mas não tem onde morar, porque é caro pra caramba. Então cadê a justiça nisso? E aí o cara vai fazer o quê? Vai perder o emprego? Que ele está ali? Não consegue mais pagar o aluguel? Vai para onde? Veja os números da pandemia agora. Tanto de gente na rua. Então a gente precisa se despir desse preconceito, gente, mas por uma questão muito mais... se não quiser discutir politicamente, gente, se você for discutir tecnicamente, você vai ver que o preconceito para com a luta pela participação e o pessoal que promove a ocupação não se sustenta nem tecnicamente por um número. Então, se a gente quer fazer trabalho qualificado, vamos se despir dessa coisa de taxar as pessoas, de rotular e de achar que tudo é política, que não é. Aliás, política, tudo é política, perdão, refazer. Que tudo é politicagem, ou que tudo é sacanagem. Desculpa o termo. Né? Hoje em dia, não sei se é palavrão, mas enfim. Né? Mas tudo é política, mas tudo é política pública. Direito à cidade é implementar política pública. E como que nós vamos fazer isso sem o jurista? Erra o urbanista que acha que lei não resolve o problema. De fato, não resolve. Lei não é panaceia, mas o ato do poder público na política urbana há de ser motivado. E para ser motivado, precisa de lei. E para ter lei, precisa de bons intérpretes. E em matéria de direito urbanístico, precisa de bons intérpretes nas faculdades de direito, que estudem direito urbanístico e orientem adequadamente o gestor público e a iniciativa privada sobre como bem empreender na cidade, tá, gente? Então, é nesse sentido a minha fala. Passei muito tempo, mas é porque eu me empolguei, né? Então, vamos para a próxima aí. Obrigado. Muito obrigado pela participação, professor Marcelo Leão. Agora, seguindo a fala dele, já aproveitando esse gancho que ele deixou, né, as representações já seguiram ao mesmo gancho da fala. O professor Allan Kardec, representante dos... Perdão. Allan Kardec, representando exatamente a participação popular no plano diretor, se envolvendo diretamente com a representação dos moradores, e na sequência, depois da fala dele, o nosso advogado Pedro Ruiz, que também atua diretamente com a luta de moradia como advocacia popular. Bom, gente, boa noite.
É um prazer estar aqui, né? Uma aula, né? Na verdade, é um privilégio, né? Hã? É fácil e difícil falar depois do Marcelo Leão, né? Porque difícil porque ele já falou tudo, né? E fácil porque você só pega, né? Só vai ali na trilha do que ele já deixou. E realmente, assim, no que eu poderia falar para vocês, assim, enquanto futuros juristas, alguns já formados, acredito que aqui tenhamos aí já formados, né? E é justamente essa questão da participação social, né? O que a gente vê muito em discursos é não está na lei, né? Ou está na lei somente isso, e não se vai além daquilo que realmente está positivado. E como a gente viu agora posso chamar de aula aqui do Marcelo, a participação social ela é necessária, na verdade não existe cidade sem pessoas. Não pensa, digamos assim, sumimos todos aqui de Florianópolis. Pronto, vamos para outra cidade. A cidade não se sustenta, não existe. A cidade é a vida, é as pessoas que fazem a cidade. E é complicado, nesse mesmo lugar aqui, ó, nesse mesmo local, dia 17 de dezembro, nesse mesmo local, agora que eu me lembrei. Essa mesa aqui, estavam aqui sentados os tecnocratas, né? As pessoas que entendem da cidade, que dizem para você, como falou o Marcelo, chegam na tua casa e dizem como a sua casa deve se comportar a partir de agora. Quantos quartos, né? Se vai ter a casinha do cachorro ou não. Às vezes você nem gosta do cachorro, mas vai ter que ter a casinha do cachorro. Vou fazer um quarto andar aqui porque eu acho que é legal, porque eu acho que é legal. E a gente exclui desse debate, aqui nesse mesmo local, o pessoal estava ali, ó, eu me lembro bem que o pessoal da moradia popular, ou pelo menos uma parte do movimento, ocupava bem ali, aquele lado. E não se tem como se fazer um debate durante 2 horas, 3 horas, em que as pessoas que vêm para ser ouvidas falam por apenas 2 ou 3 minutos. Vocês moram em Florianópolis, acredito que todos moram em Florianópolis, provisoriamente, ou nasceram aqui. E pergunto a vocês, quem de vocês já parou para saber o que é o plano diretor? Ou que as mudanças desse plano diretor impactarão diretamente na vida de vocês, na vida da família? E eu digo, gente, na nossa vida de privilegiados e privilegiadas. Porque é isso que nós somos. Porque eu vou sair dessa mesa aqui agora, vou pegar meu carro, que não é lá uma beleza, mas ele vai aonde eu preciso, ele anda. Chove um pouquinho dentro porque deu problema ali na frente, mas ele anda, ele me leva para casa. A minha casa tem uma cama pronta, num local onde eu não serei revistado antes de chegar em casa, que a minha existência não é criminalizada. A minha filha está, nesse momento, lá na casa da minha mãe, né, da avó dela, que ela fez essa gentileza para que eu pudesse estar aqui hoje. Mas eu pego ela na casa da minha mãe, que também tem uma casa em que ela pode, digamos, deitar a cabeça dela sem nenhuma preocupação. Pego a minha filha, muito bem alimentada, levo para a casa dela, ela tem uma cama, um quarto, e ela dorme tranquila até amanhã pela manhã. Que ela pode ir para um contraturno na escola e só volta no final da tarde, devidamente cuidada, alimentada, para que os pais, privilegiados e privilegiadas, possam exercer a sua função dentro da cidade, a sua vida dentro da cidade. E agora vocês imaginem essas pessoas que estavam ali, daquele lado, bem nesse local aqui que a gente está. Muitas vieram com os filhos no colo. Mulheres, jovens até, com filhos no colo, e as crianças dormindo nessas cadeiras e não foram ouvidos. Simplesmente não foram ouvidos. E não serão ouvidos nesse processo de discussão da cidade. E são essas pessoas que são criminalizadas. Essa gente é rotulada e avaliada
pelo lugar onde vive, pela cor que carrega, né? É muito mais fácil, né? Você não carregar consigo aquela marca o rótulo, né? O rótulo social, o etiquetamento social, né? É aquela coisa do és culpado por existires, né? E essa gente é alijada do processo de discussão da cidade. Eles e elas que mais necessitam dessa função, que essa função social, né, da cidade, da propriedade, da terra, seja realmente respeitada. Eu sou um estudante de direito. Comecei agora, faz pouco tempo, terceira fase, até matei a aula de processo. Não perdi muita coisa. E há esse problema, porque a gente fica naquela coisa, não está na lei. Mas nem tudo que está na lei é justo. Há justiça em discutir a cidade sem participação dessas pessoas que mais sofrem na cidade? Não há justiça. Pode-se até dizer assim, não está na lei que temos que ouvir todos. E é impossível mesmo, numa cidade de 500 mil habitantes, né, mais de 500 mil habitantes, é impossível que se ouça, né, seria um processo enorme, mas assim, que se dê a oportunidade. O que acontece hoje em Florianópolis, assim, só para a gente ter por que eu quis entrar nessa situação aqui, nessa discussão, e aproveitando ali o gancho do professor. Há hoje na cidade de Florianópolis, foi assinado há uns meses atrás, um mês atrás, um TAC, um termo de ajustamento de conduta, para se regularizar a tramitação do processo de revisão do plano diretor da cidade de Florianópolis. Um plano diretor que fala, entre os objetivos dele, que é o seguinte, promover a sustentabilidade. A primeira coisa que eles fizeram, tirar a proteção das áreas de banhado. Segundo ponto, incentivar a moradia popular. Só que não é o governo que vai fazer isso. Serão incentivos da iniciativa privada. Pensa, Florianópolis. Outro ponto é a verticalização é a saída para que a gente possa ter uma cidade com serviços mais concentrados. Rio Vermelho, Campeche, Ingleses são lugares em que as glebas elas já estão todas divididas. Você imagina se você libera a verticalização, e esses bairros são bairros altamente valorizados, vocês acham realmente que nós teremos essas glebas novamente, todas reunidas, para que a gente faça um prédio apenas de 10 andares, ou que seja, para colocar todas aquelas pessoas? É lógico que não, gente. Nós teremos 50 prédios e 50 lotes naquela rua. E esse processo está sendo conduzido sem a participação e, creio, sem conhecimento de maioria de vocês que estão aqui agora. E é a cidade em que nós vivemos. Que nós, privilegiados e privilegiadas, eu tenho que sempre enfatizar isso, sofreremos muito menos do que aqueles que não são nem ouvidos e não têm nem o privilégio hoje de estar aqui nessa discussão que a gente está tendo. Esses dias atrás, semana passada, a gente conversou com arquitetos da universidade e colocamos esse desafio, né? Aquele título, né, lindo, que tem um grande autor, né? Não vou falar aqui porque depois dizem que a gente... O que fazer? O que fazer? O que o arquiteto pode fazer? Um arquiteto realmente preocupado com a função social da cidade. Ele vai estudar justamente essas coisas técnicas. O geógrafo vai estudar aquilo, né? Vai estudar, sim, os lugares onde se pode construir, onde não se pode construir. E uma coisa bastante interessante aqui que o professor levantou é o seguinte: existe a moradia por necessidade e a moradia por privilégio. Ou vocês acham que uma pessoa quer morar pendurado no morro, né? Pode vir uma enxurrada e levar a casa e leva tudo, e leva mesmo. Nós tivemos vários casos aqui. Ou o rio enche e entra na casa e acaba com todo o móvel que ela compra suado, né? Eu acho que essa discussão, e aí o desafio justamente para os estudantes, né, e para as estudantes, ou para aqueles já formados, é justamente que a gente possa
entender de que forma a gente pode atuar e garantir essa participação, se não plena, né? Porque participação plena realmente é uma utopia, né? Lógico, eu sou um utópico, a gente vive da utopia, né? Mas para que a gente possa garantir, além daquilo que está positivado na lei, porque quando a lei diz assim, debates, o que é debate? Ora, pode ser um monte de coisa. Ampla participação no processo de revisão, e aí é que entra justamente os advogados, as advogadas, os estudantes e as estudantes. O que eu poderia deixar assim de desafio e de um pedido realmente para todos e todas vocês é que se interem do que é esse processo de revisão do plano diretor. Isso impactará diretamente na vida de todos e todas vocês. E do jeito, assim, o que vocês conseguirem ajudar, o que vocês conseguirem se aproximar realmente de comunidades, de ocupações, de entidades que muitas vezes não têm esse apoio jurídico, esse apoio legal, para que a gente possa, do alto do nosso privilégio, dar voz àqueles que nunca têm voz dentro da cidade. E justamente no momento em que a mudança nos índices urbanísticos e na direção que a gente vai dar para essa cidade pode fazer com que essas pessoas sejam para sempre excluídas do convívio de todos nós. Elas serão simplesmente varridas daqui. Porque se vocês olharem o plano diretor, e aqui, né, não são técnicos, mas vamos lá, vocês vão ver o seguinte, que a proteção de topo de morro em Florianópolis foi retirada. Aí a gente pode pensar assim, nossa, que legal, então as ocupações que estão ali naquela situação de limbo jurídico ali, elas vão poder agora então ser regularizadas. Claro que não. Elas serão varridas de onde elas estão para dar lugar aos novos condomínios e prédios bonitos. Porque quem é que não quer ter uma vista da Transcaeira? Vocês já estiveram lá em cima? Vocês já viram a vista lá de cima da Transcaeira? Só que lá quem que habita? Os feios, sujos, né? E aquele pessoal que vem atraído pela pujança econômica da construção civil, né? As laranjas são amassadas, né? Para não fazer um discurso aqui muito de esquerda, mas assim, são amassadas, consumidas e jogadas fora. E dizem assim, não preciso mais de vocês, se virem. Eu acho que é isso, gente. Eu acho que o desafio, desculpem, né? Deveria ser uma coisa mais fofa, mais alegre, mas não dá. Né? Eu acho que é isso. Aproximem-se dos movimentos, das entidades, né? E deem a contribuição que vocês puderem dar, ou pelo menos participem, né? O professor falou que o jurista ou o estudante ele tem que conhecer ali o que está... Eu diria que ele tem que conhecer a realidade. Né? A lei da rua. Né? O que é o justo. Porque a lei é feita pelo homem. E homens, né, são falíveis, e ainda mais alguns tipos de homens e mulheres também, que fazem leis para privilegiar apenas um extrato da nossa sociedade. E aqui não tem problema nenhum em falar, porque eu não sou professor, sou apenas uma sociedade capitalista, em que a cidade é uma mercadoria. E quem tem o direito de morar nela são só aqueles que podem pagar. Eu acho que era esse o recado que eu gostaria de deixar para vocês, e que vocês se aproximem, não tenham medo. Os movimentos sociais não mordem. Às vezes mordem. Se precisar, a gente morde. Mas somos fofinhos. É o direito real. É aquele direito que eu falo para vocês, né? Que muitas dessas pessoas carregam com eles esse estigma, né? Exatamente, é o direito achado na rua. Procurem que vocês acharão. É esse o recado. Obrigado, gente. Bom, boa noite a todas, todos e todes aqui. Eu sou o Pedro, eu sou advogado popular, atuo em defesa de ocupações urbanas na Grande Florianópolis, mais intensamente em São José e Palhoça, e
eu vou tentar fazer uma fala bem breve com 3 perguntas para a gente refletir aqui junto, tentar até privilegiar um debate, ou pelo menos o sono de vocês que estão aí o dia inteiro nessa programação intensa, né? Mas vamos tentar pensar um pouco, construir um pouco com o que o Marcelo colocou, o Alan colocou. E a primeira pergunta que eu coloco para vocês é o seguinte: sobre o que o Marcelo falou, da questão de toda a teoria que existe, a doutrina que existe sobre o direito urbanístico, a necessidade de uma construção de uma cidade que seja efetivamente participativa, que leve em consideração os habitantes futuros e presentes, permanentes e transitórios, todo esse contexto complexo humano, né, que envolve a vida em sociedade. Vamos imaginar por um momento que o Estado dá uma resposta estritamente jurídica para as ocupações urbanas, né? Então, vamos imaginar que a polícia não vai até lá para intimidar os moradores, para invadir as casas, para reprimir a população e agredir as pessoas, porque isso acontece cotidianamente. Vamos imaginar que o direito é aplicado estritamente. Qual que é a resposta que o direito hoje dá para as ocupações urbanas? É o despejo. Hoje, o que a gente tem na realidade é que, amplamente, a primeira reação jurídica que tem contra as ocupações urbanas são ações de despejo promovidas pelo poder público, pelos proprietários, tanto pelas prefeituras quanto também pelos órgãos de promoção de direitos ou defesa de direitos, principalmente promoção de direitos coletivos, como o Ministério Público, e que geralmente não pensam em construir alternativas para aquelas populações. Então, primeiro ponto: qual é a resposta que o direito dá para as ocupações? Infelizmente, nesse momento, predominantemente são os despejos coletivos, de famílias inteiras, sem nenhuma resposta. E quando dão alguma coisa, a gente vê que é uma questão de aluguel social, que é um valor em dinheiro para as famílias se manterem por 6 meses, por 8 meses, é cesta básica. Mas e depois desse período? Para onde que essas famílias vão? Sabe? Como é que fica a escola das crianças quando elas vão ter que se mudar de bairro? Ou o trabalho das famílias que agora vão ter que se deslocar de outros locais, às vezes mais distantes? Qual é o valor do aluguel que elas vão pagar e a subsistência que elas vão ter a partir desse valor de aluguel social, por exemplo? Então, existem muitos problemas e que, puxando o gancho do que o Marcelo colocou sobre a questão doutrinária, que ele muito bem colocou, eu vou resumir aqui como texto e contexto, tem que entender e se apropriar do contexto da realidade dessas famílias. Não adianta a mera aplicação da lei, do direito, e dizer que porque é direito é justo. Não é. Tem que ver qual é a resposta jurídica que isso vai ter, o impacto que vai ter nas famílias. Então, a primeira questão: qual é a resposta que o direito dá às ocupações urbanas hoje? A segunda questão, que até comentaram agora no final: qual é a resposta que as ocupações urbanas dão para o direito hoje? Então, veja que só de trocar essas palavras de lugar, a gente já tem uma operação muito interessante, onde a gente deixa de ver a fonte de legitimidade social para os fenômenos que acontecem do direito, e a gente passa a entender, tá bom, as ocupações existem. Elas são formadas por famílias são famílias de baixa renda, são famílias que, em ampla escala, dependem dos serviços públicos de saúde, assistência, educação. Muitas vezes, previdência social também recebem um valor de pensão, de aposentadoria de salário mínimo, e com isso conseguem garantir ali a sua subsistência. São famílias que têm uma vida, ocupam um espaço muito reduzido, né? Então, qual é a resposta que as ocupações podem dar para o direito? A gente tem visto que faz muito tempo, se intensificou ali na época também da Constituição e nos anos recentes também tem se intensificado cada vez mais os movimentos das ocupações urbanas por reivindicação de direitos, mas não no sentido de que nós, como juristas, a gente pensaria em ver a lei e dizer: você tem direito a isso e isso. As ocupações têm direitos fundamentados na sua existência. Elas têm o direito de existir, portanto, elas têm o direito de existir dignamente. Então, tanto que a gente vai ver na Constituição, não é o direito simplesmente à moradia. As ocupações têm também essa questão de qualificar o direito à moradia digna, que é garantido. O que é a dignidade na moradia? É garantir um espaço mínimo por habitante? É garantir que uma casa tenha uma metragem mínima, uma fachada,
que seja garantida, por exemplo, uma habitação por núcleo familiar, mas que seja na periferia ou que seja em zona industrial, que nem a gente vê que aconteceu. E hoje, muitas famílias que moram em zonas industriais, que são periféricas, têm problemas de saúde, problemas ambientais por causa de poluição, por causa de resíduos tóxicos. Então, como é que as ocupações estão vendo isso? Elas têm intensamente se organizado, têm formado redes de apoio entre si, com outros atores sociais, e têm ido às prefeituras, ao poder público, Estado, principalmente prefeituras, porque elas ocupam um território, né? Elas estão situadas em algum lugar e a prefeitura é o ente mais imediato a qual que presta o serviço a ela. Então, a saúde, o SUS, é pela prefeitura, a assistência social é pela prefeitura, o CRAS, né? Então, muitas vezes a prefeitura é exigida da prefeitura essa resposta de garantir esses direitos. Então, é importante a gente olhar para as ocupações também, que é o direito achado na rua, o que elas têm de exigências para manter a sua existência digna. Então, qual é a resposta que as ocupações dão ao direito? Que deve ser garantida a sua saúde, a educação, a previdência social no que se adequa, a assistência social, mas, e que daí é a questão central para as ocupações, a moradia digna, que envolve uma composição de todos os serviços públicos com a garantia de segurança habitacional, onde elas não vão ter as suas casas invadidas, onde elas não vão ter risco de despejo, e que daí passando agora para um pouco mais de experiência da advocacia popular, só para contar um caso, né? Ano passado eu assessorei uma comunidade que se chama Vale das Palmeiras, em São José, e foi em questão de, eu acho que foi no final de março, final de fevereiro, o Ministério Público entrou com uma ação pública ambiental, dizendo que a ocupação estava em área de APP e não podia existir ali. O juiz deu uma liminar, sem notificar as famílias, sem notificar a defensoria, e a gente ficou sabendo no dia 1º de abril de 2021. Eu lembro, eu acho que era até uma quinta, uma sexta-feira, e eu lembro porque veio numa folha 4 e não era nem um Arial, um Times, era uma fonte bem feia. Eu olhei aquilo e pensei, não, estão brincando, né? Estão sacaneando com vocês, não é possível. Aí eu entrei com uma ação lá em São José, eu disse, alguém enviou isso aqui, é um funcionário da prefeitura, mas não tem número de ação, não tem papel timbrado, não tem nada, isso aqui é ilegal. Aí o juiz foi lá, não, é legal, fui eu que dei a decisão, tá nesse processo aqui. Aí a gente foi atrás, achou o processo, tá, beleza. Aí chegou na segunda-feira, a gente recebeu essa decisão do processo, e naquela madrugada a gente foi, protocolou um recurso para o tribunal, e felizmente a gente conseguiu quebrar essa medida liminar no tribunal, e até a operação já estava toda montada, estava lá o secretário de segurança, já estavam os apoios, a comunidade, as máquinas, a polícia, estava tudo lá na Avenida das Torres, até saiu no jornal, se vocês lembrarem de alguma notícia mais ou menos assim, deve ter sido essa, e o oficial de justiça foi lá correndo 4 da manhã para intimar o secretário de Segurança Pública, quebramos a liminar. Esse foi o caso mais grave, mais drástico, mas isso aconteceu mais 2 vezes. De novo, o juiz deu a liminar, e a gente conseguiu quebrar, e de novo, deu a liminar, e de novo a gente conseguiu quebrar. Hoje a gente está numa situação mais tranquila, mas para contextualizar vocês no que é um trabalho de advocacia popular, né? Muitas vezes é apagar incêndio mesmo. A gente vê essas demandas da comunidade, especialmente em risco de despejo, e a gente dizer que isso é completamente legal e lutar pelo direito delas de existir, de se manter. Porque o que ia acontecer é um despejo sem nenhuma solução para as famílias. Elas simplesmente iam ser jogadas na rua e deu. É simples assim. Então, nesse sentido, só para dar essa contextualizada, a última questão que eu coloco para vocês é, que nem falou o Alan ali, o que fazer, né? Então o que fazer?
Achei bacana esse negócio de advocacia popular. O que fazer? Gente, o que fazer é sair na rua e olhar para o lado. É que nem o Alan estava colocando ali. É a nossa cidade, sabe? São os nossos irmãos, nossas irmãs que estão aqui vivendo, lutando, batalhando todo dia. E questão social existe em qualquer canto, sabe? No bairro onde vocês moram, no prédio onde vocês moram. A família de vocês, as pessoas que vocês conhecem certamente vão ter algum conhecido, alguma associação, ou até movimentos sociais. Venham para movimentos sociais, eu advogo para movimentos sociais, né? É um trabalho muito digno, dá muita gratificação, assim. É duro, é fogo, é estressante pra caramba, mas eu não posso dizer para vocês que não é uma das melhores áreas do direito para se trabalhar, porque justamente você vê como é a possível emancipação que o direito pode dar quando você coloca ele como um instrumento e não como uma finalidade, sabe? A gente está ali garantindo que as ocupações, que nem foi colocado, eu anotei aqui, movimentos e organizações, advocacia popular e legitimação das demandas populares. A gente não vai direcionar o que as pessoas pedem ou não. A gente está ali como instrumento, que é a participação, que é a ida de campo. Então, o que fazer, gente, seguindo aí a toada e já encerrando a minha fala também, se informem, vamos ver o que está acontecendo na nossa cidade, sabe? Vamos atuar junto, vamos ser solidários, e não necessariamente como advogados, como juristas em formação ou formados. Tem muito trabalho também que dá para fazer com isso, mas o direito é um instrumento que é muito interessante da gente colocar à disposição da população, e dentro dessa perspectiva, ele é fundamental para a gente garantir a resistência de vários grupos vulneráveis, excluídos dessa dinâmica antissocial que a gente vive no nosso mundo de hoje, tá? Então, agradeço aí ficarem até o final, e essa é a minha fala. Grato. Boa noite a todos, agradeço pelo espaço novamente. A gente vai abrir para uma rodadinha rápida de perguntas para a gente respeitar todos que ficaram aqui até o final, dar a oportunidade que participem, e aí encerraremos a mesa. Então, se alguém tiver o interesse de fazer alguma pergunta, se disponha. Laura, se puder levar o microfone até ele. A gente vai fazer uma rodada com as 3 perguntas, daí respondem todo mundo as 3 juntas, tá? Se tiver mais de uma. Boa noite. A minha pergunta não vai ser tão curtinha, eu peço já desculpa adiantando em relação a isso. Mas, tendo em vista, a pergunta poderia ser aos 3 da mesa, eu acho que todos abordaram o tema da minha pergunta, mas eu vou me direcionar ao Marcelo Leão, que, se não me engano, ele fez a revisão do plano diretor da cidade onde eu vivo, que é de São José. Eu acho que fizesse parte da revisão, correto? Tá, exatamente, tá. Mas, enfim, tendo em vista essa questão da reparação histórica, que o doutor ele também falou, não só do direito à moradia, mas também da dignidade, dos movimentos sociais, eu queria entender de uma forma um pouco direta o que vocês imaginam, é mais uma questão de opinião, quais políticas públicas são viáveis para cumprir com essas diretrizes, né, da política urbana, evitando esse desenvolvimento desenfreado urbano que leva as pessoas e induzem também, com essa questão da reparação histórica, à margem da sociedade. Mas eu digo essas políticas públicas tendo em vista e ciência dessa limitação jurídica de gastos públicos. Porque é o mais falado, né? Aquela questão, queremos fazer, queremos incluir, mas é impossível porque não tem verba, é impossível porque vivemos numa cidade açoriana, as ruas são pequenas, e todas essas desculpas. Então, quais políticas públicas são viáveis e que nós, como operadores do direito, poderíamos aplicar em prática? Essa é a minha pergunta, basicamente. O seu nome? Lourenço. Obrigado, Lourenço, pela pergunta, viu? O plano diretor de São José foi realmente uma experiência, viu? 2 vezes, tá? O trabalho não conseguiu ser terminado. Procurem saber por quê, né? Mas, enfim, muitas vezes, quando se usa a boa técnica, deixa determinados grupos de interesse sem saída.
E muitas vezes o processo não se conclui, até porque a justiça, né, compreende de outra forma, resolve interromper e não sei por que não volta. Né? Quando voltou, eu já estava trabalhando em outras coisas, e, aliás, parece até que a gente foi saído do processo, né? Mas isso é uma história longa, né? Podemos conversar depois. Né? Mas olha só, se eu tivesse a resposta precisa, objetiva, eu vou te dizer que eu já estaria no Olimpo, assim, sabe? Não estaria nem aqui, sabe? Porque eu já tinha me aposentado, inclusive, né? Porque é uma questão muito difícil, porque ela lida com fatores reais de poder, né? Velho Conrad Hess, o livrinho lá, né? A força normativa da Constituição, né? Mas eu posso dizer o seguinte, existe instrumento para isso. O que é que existe? Um plano diretor, parte dele, dizendo qual é o objetivo, onde se quer chegar naquela cidade, a partir dos problemas identificados, né? Aí, provimento de serviço público, aonde que é mais deficitário. Então, o plano diretor coloca como objetivo priorizar onde é mais deficitário, por exemplo. Estou colocando de maneira bem ampla, tá? Aí se descobre, por exemplo, que o problema é falta de moradia, porque moradia não é só a casa. É a casa, é a unidade habitacional, é o entorno, e quando tu for ver, moradia é a cidade. Nem que seja um pedaço dela, mas é. Né? E aí isso vai remeter ao quê? A uma correta articulação entre plano diretor e plano setorial. E aí um bom plano de habitação local, plano local de habitação de interesse social, focado em reduzir o déficit, não só quantitativo, falta de teto, mas qualitativo. Que aí vai identificar o problema para dizer que política pública tem que ser desenvolvida ali. Aí vai vir o cara e vai dizer, não tem dinheiro, desculpa, queria, só lamento, não tem grana. Por que não tem grana? Onde é que está a grana? Onde é que a gente verifica? No orçamento. No orçamento municipal, ele está colocado dentro do Estatuto da Cidade, no artigo 4º, como gestão orçamentária participativa, e o orçamento também, o PPA, o Plano Plurianual e a LDO. Então, como instrumentos, a política orçamentária e a gestão participativa. Para quê? Para se entender por que é limitado. Porque quando você vai debruçar, eu fazendo uma disciplina da pós, lá do mestrado, o professor pediu, eu estava de aluno, como é? Que é o aluno docente, né? Estágio de docência. E ele pediu para eu fazer um levantamento para levar para os alunos sobre plano de política urbana e orçamento. Quando eu fui abrir o orçamento, para conseguir entender aquele negócio, a quantidade de rubrica que tinha para asfalto, aí eu não fiz a conta, mas podia resolver muito problema estrutural mínimo para resolver esses problemas como esse que você coloca. Então, eu não tenho a resposta, mas eu estou dizendo que a resposta passa pela correta aplicação dos instrumentos e pela prioridade de investimentos para que esses instrumentos saiam do papel e pelo descarte no orçamento, em vez de sair privatizando, vendendo tudo, vai ver o que é que gasta por aí. Né? Dizem que tem que pagar mensalidade na universidade agora. Né? Quando o gasto com determinado setor de órgão do executivo que se acha poder público, com pensões, é muito maior do que da mensalidade da universidade. Acontece no orçamento municipal. A coisa não sai do papel porque não tem grana, e não tem grana porque não tem interesse político. Não tem interesse político porque não tem pressão social. Não tem pressão social porque não tem uma estrutura que garanta minimamente a participação, inclusive com tecnologia que possibilita, se não ouvir todo mundo, estabelecer uma metodologia que consiga pelo menos pegar a opinião de todo mundo, porque hoje em dia tem aplicativo para tudo. Então, a combinação aí de aplicação de instrumento, orçamento, tecnologia, de consulta, participação das pessoas e, acima de tudo, vontade política. Passa necessariamente pelo quê? Eleja prefeitos e prefeitas com visão generosa de cidade, que não veja a cidade como mercado e que não sejam bancados por determinados setores da economia local, que geram emprego e renda, mas que toda vida que tenta mudar qualquer coisa, que muda o estoque de terra do cara, que abala o estoque, não pode, prefeito. Lembre-se que eu paguei tua campanha. Essa é a real. Então passa pela política, querido. Passa pela política. Em que sentido? A boa política, construída coletivamente com a cidade como um todo. Não sei se eu... Quer dizer, dei a pista, né? Que a resposta não tem mesmo. Bom, eu gosto de falar, né? Então se diz assim, Alencar, você quer falar, eu vou falar. Então... Isso que a gente é amigo. Mas não, fiquem tranquilos que agora não vai passar de meia hora. Não, mas é uma pergunta, assim, a pergunta que vale milhões, né? A pergunta que vale milhões. Milhões de vidas, tá, gente? Né? Milhões de vidas incluídas, exatamente.
Eu nasci em Florianópolis, né? Nasci, cresci aqui, e as pessoas, nunca vou morar fora. Eu disse, não, estou bem aqui, não preciso morar fora para me sentir um cidadão realmente pleno, uma pessoa, um ser humano pleno, porque eu pertenço ao lugar. E esse sentimento de pertencimento, né, e claro, com todos, novamente, sempre, com todos os privilégios que eu tenho, né, ele faz com que eu me sinta bem, com que eu tenha uma vida boa. E você falar em dignidade, você falar em, por exemplo, inclusão, e não falar em pertencimento, e não falar, digamos, a pessoa não se sente bem naquele local. Você vai a uma festa, digamos, você vai numa festa, pode ser a festa mais incrível do mundo, assim, tem todos os... Mas você não se sente bem naquele local. Você se sente deslocado, você não se sente valorizado, você sai daquele local, você não fica nesse lugar. Eu acho que cidade é espaço, né? Cidade é terra, né? Já dizia um grande filósofo, né? Um dos grandes filósofos aí que conseguiu interpretar a realidade, que a luta ela se dá no espaço, né? Quem domina a natureza, quem domina o espaço, domina tudo. Então a cidade é a luta por espaço. Se você tem uma cidade que é agradável, uma cidade em que você tem espaços públicos de convivência, uma cidade em que você pode deixar o seu filho ou sua filha na escola ou numa creche, e ela será bem cuidada, bem alimentada, e você volta para casa, pode, né? Por mais que, né, vai ter ali a sua carga de trabalho, às vezes a gente acha um pouco exagerado para ganhar um mínimo, mas assim, você terá tranquilidade de pertencer realmente àquela cidade. Você não será revistado por apenas carregar no teu corpo uma determinada cor. Isso não é uma coisa que a gente vai discutir no plano diretor, e aqui, claro, a gente está discutindo essa coisa de cidade, mas é uma coisa muito maior, gente. Né? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar, a gente quer o direito como a manutenção do status quo, ou a gente quer o direito como agente de mudança. É difícil, né, a gente falar como direito, um agente de mudança, se o direito é exatamente a manutenção do status quo, mas dá para a gente pensar. E o que o Marcelo falou, ele falou assim, se eu tiver essa resposta, eu me aposento. E é justamente isso. Para os utópicos, no momento em que nós tivermos a resposta, em que todas as pessoas possam viver num determinado território de maneira harmoniosa, respeitosa e que sejam realmente tratadas como seres humanos plenos, todos nós podemos nos aposentar. Nem vai precisar existir o direito. Essa é a grande questão. E o grande desafio é esse. O direito como manutenção do status quo, esse positivismo aí, né? Que vai ali, é isso aqui, é aquilo ali, não está na lei, data vênia, não sei o que tal. Ou o direito como um agente de mudança. Que é aquilo? Saiam às ruas, conversem com as pessoas, visitem as ocupações. Né? Vejam como vivem aqueles seres humanos que são desumanizados. Não pense nos adultos, gente. Adulto se vira. Pense nas crianças. As ocupações têm crianças. A rua tem criança. Entendeu? Não sei quem é pai, quem é mãe aqui, mas eu era uma pessoa antes de ter uma filha e hoje eu sou outra pessoa. Então, quando eu penso na minha filha dormindo na cama dela, eu penso na criança que não tem um lugar para dormir. Quando a minha filha se alimenta com café da manhã, almoço, jantar e lanchinho da tarde, eu penso na criança que não pode fazer isso. Adulto se vira. Então pense nas crianças assim. Né? Já dizia o nosso grande filósofo Pelé, né? Pensem nas criancinhas. Mas é isso, gente. Pensem nisso. O direito como agente de mudança ou o direito como manutenção do status quo. Quando nós tivermos essa sociedade plena de igualdade, todos nós poderemos nos aposentar. Tá bom? É isso. Agradecemos pelo espaço. Eu fico muito feliz com um espaço tão rico assim sobre direito urbanístico e reforma urbana no momento. Principalmente ser uma pauta tão cara para nós estudantes que estamos voltando para uma cidade
muitos agora procurando aluguel, procurando casa para morar e se depararam com uma situação onde o aluguel sumiu muito, muitos com dificuldade de procurar e também dificuldade de ter moradia estudantil, por exemplo, que é uma política urbana também e agregada também à gestão da universidade. Só acrescentando algumas questões antes de finalizar, faço um convite também na conversa que os palestrantes trouxeram, os comentaristas, de conhecerem também o nosso serviço de assessoria jurídica da UFSC, o SAJU, que trabalha exatamente com essa pauta, da advocacia popular e da aproximação do direito como uma insurgência, o direito como uma forma de firmar esses direitos e não ele como um instrumento de reprimir essas pautas, né? E estou muito feliz, principalmente, com a consonância de todos os palestrantes, né? A professora Ana Lúcia Sabadell falou no primeiro dia sobre o direito como igualdade, falando da questão feminista. Depois, pelo fim, agora vai vir na sexta-feira o professor Dimitri de Moules, que vai falar sobre a teoria constitucional direta na questão da igualdade material. Então, acho que está uma fala complementando muito bem a outra e foi muito enriquecedor ter vocês aqui. Muito obrigado pelo espaço. Agradeço a todos que ficaram até o final e está encerrado o dia de hoje.